Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o candidato do PDT à Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, com participação também do jornalista Paulo Márcio Vaz, de O Fluminense. Felipe, Niterói tem um problema que, se não bastasse uns outros, mas um que é crônico e é perceptível a quem entra na cidade, é o trânsito. É impossível entrar em Niterói e não enfrentar de cara um engarrafamento logo na entrada. Qual é a sua visão a respeito disso? Que tipo de projeto concreto você tem para, se não resolver, pelo menos amenizar a situação caótica do trânsito na cidade? Temos 3 ações de competência do município e 3 ações de competência do Estado. Niterói hoje vive no entorno de cidades como São Gonçalo, com 1 milhão de habitantes, Maricá cresceu 60%, Itaboraí com Comperj, com o maior investimento da história da Petrobras, e no nosso litoral, o Pré-Sal e a Bacia de Santos. Isso tudo coloca o Niterói numa situação muito diversificada com relação à entrada e saída de pessoas e de trânsito da cidade. Precisamos ter intervenções importantes na área da mobilidade. O governo do Estado, linha 3 do metrô, que vai ser licitada ainda esse ano, mais tardar no início do ano que vem. A questão do arco na divisa de Niterói com São Gonçalo, uma estrada que eu tive a oportunidade de apresentar ao governador Sérgio Cabral, é um vice-pezão, ligando Vaz das Moças até a ponte, exatamente na divisa de Niterói com São Gonçalo, integrando 4 rodovias que já existem, que podem ser duplicadas e com melhores acessos. Tirando a quantidade de carros hoje que saem de São Gonçalo e de Maricá e que entram em Niterói para ir para o Rio de Janeiro. Eles vão passar por fora da cidade. E uma outra intervenção importante é a extensão do corredor metropolitano da Alameda, que hoje termina na Caixa d'Água, no Fonseca, estender esse corredor em direção a Tribobó, Culubandê, Alcântara, podemos chegar em Itaboraí e com Braço e Maricá chegando aí no AN, racionalizando, transformando esse corredor num corredor de BRT. São as 3 ações que precisam ser desenvolvidas em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado. E o que a Prefeitura vai fazer? Temos 3 ações importantes. Primeiro, tirar do papel os projetos que já foram pensados para Niterói. Por exemplo, o túnel Charitas-Cafubá, que é um projeto antigo e tal. Que tipo de proposta o senhor tem em relação a ele? O senhor vai concluí-lo? Parece que já existe licitação, já foi licitado. Qual é a sua posição em relação a essa obra? No nosso governo, até o final do nosso governo, o túnel vai estar funcionando nos 2 sentidos. Até o final do 3º ano de governo, já teremos uma galeria pronta, ligando Charitas a Piratininga. E até o final dos 4 anos, nós teremos as 2 galerias abertas e funcionando. Mas o túnel é uma obra importante dentro do sistema de transporte que vamos implementar na cidade toda, que é a construção do terminal de Charitas, o terminal de Piratininga, o terminal do Caramujo e o terminal Lar Batalha, tendo na nossa cidade os corredores exclusivos de ônibus, com vias seletivas, com ônibus modernos, ônibus do século XXI, ônibus com piso rebaixado, com ar-condicionado, permitindo que a população possa ter uma opção de deixar o carro em casa e que possa utilizar um ônibus confortável e seguro. Quem é que vai deixar de ter o conforto que o carro traz hoje, saindo da sua casa, com a garagem, com o ar-condicionado ligado, para eu pegar um ônibus que não é um ônibus próprio do século XXI. Então, nosso governo vai ter ônibus de qualidade para a cidade. E para complementar essas ações ligadas à questão da mobilidade e às obras viárias, como o túnel Charitas-Cafubá, um túnel ligando Santa Rosa até São Lourenço, vamos ter também uma importante ação voltada para o transporte não motorizado, que é a bicicleta. Então, na cidade pequena, tudo é muito próximo. Eu sempre utilizei a bicicleta para ir para a Câmara de Vereadores, para ir para a faculdade, para ir para a escola. Precisamos ter uma política forte voltada à bicicleta. Vamos transformar Niterói na cidade da bicicleta. Ciclovias, ciclofaixas. Vamos ter 200 quilômetros de ciclovias, rotas cicláveis e ciclofaixas até o final do nosso governo. Vamos ampliar os 400 pontos de estacionamento de bicicleta para 2.000 pontos. E, além disso, vamos implementar um sistema de aluguel de bicicletas, como nós temos no Rio de Janeiro e em Niterói, em que você vai poder pegar a bicicleta, se deslocar, entregar no outro ponto, como as cidades europeias já possuem, Buenos Aires já possui. Vamos transformar Niterói na cidade da bicicleta. E uma terceira ação voltada à questão da mobilidade, também com o transporte não motorizado, que é ter corredores de calçada. Calçada de qualidade, calçada com sombra, calçada com iluminação própria de calçada, sem obstáculos, acessíveis. Você tem uma distância muito próxima, você sai de Caraí para ir até o centro, você leva 20, 25 minutos. Então é possível você ter toda uma política voltada para incentivar as pessoas a se deslocarem na cidade sem necessidade de utilizar o carro. E essa vai ser a nossa política. Paulo. Só voltando um pouco ao assunto do túnel,
A questão do pedágio é uma questão decidida, não há como voltar atrás, você acha que tem como negociar isso? E em relação à questão dos ônibus, houve uma licitação recentemente, essa questão que você falou dos ônibus confortáveis, isso já não está previsto nessa licitação? Sim, tem essa previsão. Nós temos um modelo de consórcio que foi instalado na cidade e o que nós vamos é acelerar esse processo. E com a construção do terminal de integração, vamos permitir que a população tenha um transporte confortável e seguro, pegando o ônibus próximo à sua casa, levando até o terminal e tendo um sistema integrado. Porque o nosso sistema de transporte não permite, por exemplo, quem está hoje em Piratininga tem acesso à zona norte da cidade. Não permite quem mora no canal de São Francisco, que tem um ônibus, para levar até o catamarã Charitas. Então é fundamental que a cidade tenha uma política voltada para um transporte integrado, que tenha uma capilaridade melhor na cidade. Tem lugares muito bem servidos de transporte e outros lugares que não têm serviço de transporte oferecido. Candidato, essa polêmica envolvendo o mergulhão de Niterói, qual é a sua posição? A construtora diz que não tem projeto técnico confiável, tampouco projeto de drenagem. A prefeitura diz que não, que toda a obra foi antecedida de projetos minuciosos e absolutamente seguros. Qual é a sua posição em relação a isso? Mas, quer dizer, como solucionar esse problema, já que a obra realmente ela está se dando de maneira a passos de tartaruga? O nosso compromisso é concluir essa obra nos 3 primeiros meses do governo. E vamos abrir quando ela estiver concluída. Depois de uma avaliação técnica do CREA, existe um engenheiro responsável que fez todo o levantamento, todo o cálculo estrutural e que é responsável pela obra. Então ele se responsabiliza por aquilo. O que não pode e que não dá é para fazer o que o PT fez lá atrás. Quando o MAC foi construído, por exemplo, o PT criou a imagem que o MAC ia cair, que era dinheiro, e hoje todo mundo reconhece a importância do MAC. E querem transformar o mergulhão na mesma situação. Como fizeram, por exemplo, antes da campanha eleitoral, em dizer que passava o rio Calimbá embaixo do mergulhão. O rio Calimbá, para quem não entende geografia, não conhece a cidade, nasce no Viçoso Jardim, passa por Santa Rosa, vai para Icaraí. Não tem condições de passar lá. Aquela obra, no nosso governo, será concluída em 3 meses. Não vamos ficar enrolando, não, porque a população de Niterói não pode continuar vendo uma obra no coração da cidade sem estar sendo concluída. Além da questão do gargalo do trânsito, há também em Niterói um outro problema, que é a falta de respeito à legislação. Se você for ali na rua atrás do Niterói Shopping, filas duplas se estendem, obstruindo ainda mais o trânsito da cidade. Que tipo de atuação o senhor pretende implantar, caso eleito, obviamente, para coibir essa situação através da Guarda Municipal? Vamos ter uma parceria muito intensa com as escolas do município. Já estive conversando com o sindicato das escolas particulares, conversando com várias entidades de classe. Niterói vai ter uma campanha educativa muito grande. É inadmissível uma cidade como Niterói, com nível de renda alto, com nível educacional alto, a gente ter uma política voltada para a questão da educação para o trânsito ainda muito pequena. Vamos investir em educação para o trânsito e vamos mudar com a educação toda a questão do respeito ao pedestre, o respeito ao ciclista na nossa cidade. Ok, vou fazer mais uma vez um intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo o candidato do PDT à Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto.